Boa noite, Silvia. Boa noite. Então vamos lá. Bom, a minha sensibilização para a causa LGBT, ela começa quando a minha filha mais velha entra na faculdade de Direito, minha filha Letícia, e ela me pede uma ajuda para uma colega. Então ela falou assim: mãe, vamos convidá-la para almoçar com a gente num domingo, porque ela não tem família aqui em Curitiba. E ela é muito sozinha, ela tem questões de saúde emocional e eu gostaria que ela sentisse um apoio de afeto, assim, de alguma vivência familiar. E a gente começou a convidar essa pessoa para almoçar com a gente aos domingos. E eu fui me aproximando e essa pessoa tinha cicatrizes no braço, porque ela fazia uma automutilação, ela cortava o braço. E eu comecei a perguntar a ela, né, o que é isso? Por que isso acontece? Por que você faz isso? Até que um dia ela me falou que era porque ela sentia atração por mulheres e era errado. E ela não podia sentir atração por mulheres. E que isso causava uma dor emocional nela e ela queria transferir para uma dor física. Eu ganhei muito a confiança dela, eu conhecia a psicóloga, a psiquiatra dela, eu tinha o contato, eu cuidava dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma crença religiosa muito forte. Teve um dia que ela entrou em crise na minha frente, dizendo que ela ouvia a voz de Deus, dizendo que ela não merecia viver, que ela estava errada, que ela era pecadora e que ela não merecia viver. E ela pediu para eu abrir a porta para ela ir embora, que ela estava entrando em crise e ela não queria ter uma crise na minha frente. E eu falei assim, não, ao contrário, eu não vou soltar você aqui da minha casa em crise para voltar para sua casa. E ela ficou comigo, eu fechei a porta do quarto e falei, você só vai sair daqui quando você estiver bem. E falei a ela que a voz que ela ouvia não era de Deus, porque Deus quer ver você viva e não morta. Deus jamais vai dizer para você que você merece morrer, né? Mas havia muitas coisas que tinham sido colocadas na cabeça daquela pessoa para ela acreditar naquilo que estava acontecendo, né? Muito bem, até que um dia ela tentou suicídio. E aí minha filha me ligou, desesperada, mãe, o que eu faço? Ela se encheu de remédios e está pedindo ajuda. Falei, vai, leva para a UPA, vai buscar um atendimento. Eu estava em Guaratuba, né, subindo a serra. Falei, tô indo. Entrei no carro e vim para Curitiba atender essa pessoa. E eu fiquei responsável por ela, eu levei ela para minha casa, cuidei. Minha mãe tinha medo, ela dizia assim, você não tem medo que ela vai fazer alguma coisa para os teus filhos? Ela dorme no quarto com o teu filho. E eu dizia assim, é um ser humano que precisa de ajuda. Depois disso eu tive que comunicar à família o que aconteceu. Ela ficou chateada comigo porque eu comuniquei à família, né? Depois que foi embora, eu descobri que se tratava de um homem trans e não de uma mulher lésbica. E essa pessoa então iniciou um processo transexualizador, foi muito bem, mas de mal comigo. A gente se amava muito, mas ela achou que eu tinha traído a confiança. Quando eu soube que era ele, um tempo depois ele me manda uma mensagem dizendo, ai, eu acho que eu te devo essa mensagem e eu quero te pedir desculpas, eu quero que você me entenda. Eu falei, que bom. Era tudo que eu esperava, eu sempre te amei. Tudo que eu esperava era receber essa sua mensagem. Nunca teve nada para ser perdoado, né? Tá tudo bem, eu te entendo, né? Fica tranquilo. E você está bem? Eu estou ótimo. Eu estou ótimo, estou fazendo faculdade em Brasília, estou namorando, estou já tomando hormônios. E é uma pessoa por quem eu tenho um carinho imenso, porque essa pessoa veio antes na nossa história, né? Na história do Mami, na minha história de vida, essa pessoa veio antes, para me preparar, porque estaria por vir depois. Depois dessa experiência, eu acredito que uns 3 ou 4 anos depois, a minha filha, a segunda filha minha, a Júlia, começou a ter alguns comportamentos assim de sofrimento, de choro, e eu mando para a psicóloga e o que está acontecendo. E aí
começou toda uma situação em que ela começou a sair muito com um primo. E um belo dia ela vem para mim e diz assim, vamos ajudar o primo? Porque ele é gay. E o tio não aceita ele. Você conversa com o tio para ajudar ele? Falei, converso, ajudo. Mas e você? Você também é? Não, eu não. Não, eu não. É só ele. Ah, então tá bom. Conversamos algumas coisas ali e passou. Pouquinhos meses depois ela vem. Ah, mãe, então agora eu quero te falar. Ela não estava preparada na época, né? Então quando ela diz, agora eu quero te falar, eu pensei, agora eu não quero ouvir. E aí, o que, Júlia? Então, mãe, eu não vou namorar menino, tá? Eu gosto de menina. Falei, tá bom, tá tudo bem. Mas ela falou, tá tudo bem, só que eu nunca vou poder trazer uma namorada em casa. E eu, na hora, lembrei da experiência que eu tive com o meu amigo trans. E eu falei, não, você vai trazer namorada em casa. Porque eu não queria ela sofrendo, como eu vi o sofrimento daquela outra pessoa. Então eu percebi que ele passou na minha vida para me preparar para aquele momento. Então parecia que ele precisava de mim, mas eu também precisava dele, né? E depois de um tempo eu até mandei uma mensagem para ele agradecendo pela oportunidade, né? De poder ser mais acolhedora para minha filha. Então quando eu falei, beleza, você vai poder trazer namorado em casa, assim como seus irmãos trazem, você tem o mesmo direito. Aí eu lembrei que tinha o pessoal lá da igreja, porque eu era catequista. Eu participava muito das pastorais da igreja. E aí eu falei, olha, só que o povo lá da igreja vai dizer que você não é digna de chamar Deus de pai. Mas nunca duvide que Deus te ama, que Deus sabe quem você é, que Ele já sabia quem era você desde que você foi gerada, que você seria essa Júlia, com as características que você tem, né? Então, nunca duvide que Deus é teu pai, mesmo que as pessoas da igreja falem diferente. E a segunda coisa que eu falei, eu não devia ter falado. E eu já pedi desculpas para ela por isso, né? Pedi perdão a ela. Porque eu falei que estava tudo bem, mas que eu não aceitaria promiscuidade. Por quê? Né? A minha filha mais velha e o meu filho mais novo já tinham namorado. E eu nunca falei para eles que eu não aceitava promiscuidade. Por que para a filha lésbica eu falei? Porque a gente tem uma influência, né, da nossa sociedade, da nossa cultura, de achar que as pessoas LGBTs tendem a ser promíscuas. Quanto ao arrependimento depois, né, quando eu percebi que eu estava errada nesse conceito, eu acho que isso tudo faz parte, né? Então é impactante para a mãe quando essa notícia vem e a mãe diz assim, tá tudo bem, mas a gente sempre quer manter uma certa moralidade, um certo cuidado, uma educação, a gente acha que ainda tem que colocar conceitos na cabeça dos filhos, né? Então foi uma fase que a gente teve que superar, mas isso faz parte da nossa história, né? De compreensão e superação. A Júlia se formou em jornalismo aqui em Curitiba, então ela descobriu que era possível ser lésbica quando ela entrou na faculdade de jornalismo, né? E quando ela descobriu que era possível e revelou para nós, é outra Júlia, né? Então aquela Júlia que só ficava trancada no quarto, não, ela começou a conviver, a sorrir, a interagir com a gente, porque ela tinha algo a esconder, por isso ela não saía do quarto. E quando terminou a faculdade, ela falou, eu quero fazer especialização em jornalismo esportivo. Posso ir para fora do Brasil? E ela foi para Toronto se especializar. Já faz 5 anos, quase 6, que ela mora em Toronto. Ela conheceu uma pessoa maravilhosa em Toronto, que é a Maxine. É uma canadense judia. E aí veio uma outra questão, porque nós, católicos, praticantes, quando ela começou a me falar assim, apareceu uma menina fascinante. E ela começou a me contar da Maxine. De repente ela falou assim, ela falou em namoro. E eu, uau, que legal. E no dia seguinte ela me liga e diz assim, mãe, tem coisa errada, porque ela falou em terminar. Aí eu falei, vou te dar umas dicas, você chega na Maxine, você conversa com ela, pergunta se a questão de religião está pegando.
acolhe o que ela está te falando. Não fica chateada por ela dizer que é porque você é católica, mas acolhe. No dia seguinte ela me liga, você é uma bruxa. Você é uma bruxa porque é exatamente isso. É porque eu sou católica. Mas ela está disposta. Ela está disposta a enfrentar. Resultado, estão casadas. Então a Júlia é essa pessoa que veio na nossa família para fazer a gente entender a nossa missão nesse mundo. Nós, enquanto família mesmo. Eu um pouco mais, porque eu assumi a militância, eu fui trabalhar com outras mães, né? Fazer um acolhimento e uma orientação de que é possível a gente acolher nossos filhos, filhas e filhos, né? A gente se apoiar, criar uma rede de proteção. Porque o que mãe se preocupa muito quando a filha diz que é lésbica é com a violência, né? O que vai acontecer com minha filha, com ela namorando aí na rua? Mas a gente entendeu enquanto família que a gente tem essa missão de influenciar positivamente outras famílias, sabe? E eu acredito em Deus, né? Então eu acho que a verdadeira missão que Deus tinha para mim era essa. Foi muito espontaneamente, não foi assim, eu decidi que eu vou criar um grupo. Não. Como foi? A Júlia me pediu para ajudar uma amiga que estava em sofrimento com a mãe dela, porque a mãe não acolhia. E era uma pessoa que eu conheci, que eu vi grávida da filha. E aí a Júlia me falou que ela já tinha revelado que era lésbica para a mãe dela, fazia 5 anos, e elas não estavam bem. Então, quando deu certo de eu me encontrar com essa mãe, a gente começou a conversar e ela perguntou, e como é que tá a família? Aí eu falei, tá todo mundo bem, a Letícia tá namorando, o Leonardo também, a Júlia tem uma namorada. E essa mãe me olhou assim, assustada, a Júlia tem namorada? A Lari também. E como é que você tá? Eu falei, eu tô ótima. E ela falou assim, eu não tô. Eu tô péssima. Porque eu acho que é culpa minha, porque meu marido não fica em casa durante a semana, fui eu que eduquei os filhos, arquei com tudo, né, em casa. E eu tô sofrendo muito, eu não tô bem, eu tô me culpando muito. E aí eu falei, olha, mas não precisa a gente se culpar. E fui acolhendo ela, né? E falei, e outro detalhe, tem tantas mães católicas com filhos gays, eu conheço muitas. Sabe que chega uma hora que eu chego a pensar que a gente podia criar a Liga das Mães Católicas com Filhos Gays. E ela olha para mim e diz, eu topo. Eu, eu topo. Falei, gente do céu, o que eu vou fazer agora? Né? Aí eu falei, tá, então eu vou convidar outras 2 mães que eu sei que têm filhos gays e a gente toma um café, o que você acha? E aí a gente se encontrou para esse café, em 4 mães. E eu percebi que uma dizia assim, então, esse problema chegou lá em casa quando ele entrou na faculdade. Aí a outra dizia assim, eu descobri isso quando eu fui fuçar o celular dela. E eu descobri que ela trocava mensagens com uma menina. Então uma dizia, eu descobri isso, a outra era o problema e ninguém falava a palavra homossexual. E aí eu perguntei por que não falamos. Porque a gente fica pensando na relação sexual que nossos filhos vão ter com seus parceiros, né? E eu não penso em que tipo de relação íntima a minha filha hétero vai ter com o namorado dela, nem do meu filho hétero. E por que eu fico pensando da minha filha lésbica, como vai ser a relação íntima que ela vai ter, e fico julgando, achando que é suja, que não é legal, que está errada. Então eu coloquei essa ideia para as mães e falei, vamos pensar que primeiro acontece uma afetividade? Então, a minha filha vai se sentir atraída por alguém, vai se aproximar, vai conversar, vai começar uma relação que pode chegar a uma relação íntima. Mas a gente tem que pensar que é homoafetividade, né? E aí lancei um desafio, falei, que tal a gente chegar hoje em casa e perguntar para os nossos filhos se eles estão namorando, se estão felizes, se estão com alguém, porque a gente nem sabe isso. E foi o que aconteceu, as mães toparam o desafio, e essa mãe, que era a causa dessa reunião, a filha dela mandou uma mensagem no final do dia, dizendo para minha filha assim, que milagre tua mãe conseguiu,
Porque hoje minha mãe chegou em casa e queria saber de verdade sobre mim, olhando nos meus olhos e me perguntando se eu estava bem e se eu estava namorando, né? E aí, com essa resposta, as minhas 2 filhas falaram assim: mãe, vocês têm que continuar se encontrando. Porque se você fez bem para ela com uma tarde de conversa, vocês devem continuar se encontrando e talvez até encontrando com outras mães. E a minha filha mais velha falou: mãe, você percebeu que você está criando um grupo de mães? E ela falou: vocês têm que ter um nome. Que tal Mami? E surgiu na hora. Ela falou: Mães de Amor Incondicional. Mami. Eu falei: nossa, eu gostei disso. Tá, eu vou falar com as outras mães, ver se elas topam. E elas toparam. Né? E aí a gente continuou se encontrando, sempre na casa de uma das mães, sempre tentando fazer a partilha da comida, cada uma levava alguma coisa, vamos tomar um café. E as mães foram encontrando outras mães e convidando a fazerem parte. Então hoje nós somos muitas mães, o grupo de WhatsApp tem mães de outras cidades, de outros estados. E o Grupo Mami tem essa função de acolher as mães que estão em dificuldade. Elas vêm, me procuram, às vezes por indicação de um padre, às vezes por indicação de uma freira. Fala com a Silvia, porque as mães vão em confissão falar para o padre. Então, tem uma filha lésbica, né? E o que eu faço com isso? E vários padres já estão sabendo da nossa existência e já estão com o contatinho lá para passar. Fala com a Silvia, né? Então, a gente percebe o quanto falar sobre o tema pode ser transformador. Uma mãe encontrar com outra mãe na mesma condição. Então, se eu acolho uma mãe de trans, eu digo: olha, eu tenho uma mãe legal para conversar com você. É um filho trans? Nós temos no grupo uma mãe com filho trans que está preparada para acolher, que já está bem, que vai dizer: olha, é assim mesmo, eu também passei por isso, a gente supera. E a gente vai tentando assim transformar as realidades. Então, quando dizem que as pessoas LGBTs querem destruir família, eu digo ao contrário, você está bem enganado. O que destrói família é preconceito. Porque quando eu converso com uma família, que a gente quebra o preconceito daquela família, aquela família se reorganiza com muito mais amor. Ela se torna muito mais funcional, muito mais acolhedora, e é isso que faz a gente se motivar a continuar na missão, né? Porque são muitos desafios, às vezes a gente apanha bastante, a gente tem que superar preconceitos, calúnias, já levantaram calúnias contra mim dentro da igreja. Eu digo: não, mas eu vou continuar ali, eu vou continuar porque é aqui que eu tenho que estar. E havia muita resistência dentro da igreja. E eu brincava com Dom Naldal, que era o bispo da Anglicana, e a Anglicana tem pastoral da diversidade, é muito acolhedora. E todas as vezes que eu encontrava com Dom Naldal, eu dizia para ele: um dia eu vou escrever um livro, ele vai se chamar Como Eu Me Tornei Anglicana, porque eu vou deixar de ser católica. A igreja católica não me aceita, não aceita minha filha, não me acolhe, eu vou deixar de ser católica. E eu percebi que seria uma covardia minha eu sair da igreja católica e ir para a igreja anglicana, onde eu seria acolhida. Eu percebi que a igreja precisava de mim ali para questionar. Se somos cristãos, como estamos agindo? Jesus de Nazaré não excluiu ninguém. Então eu tenho que ficar na minha igreja, na minha comunidade, resistindo e mostrando o que eu acho que Jesus faria se encontrasse comigo e com a minha filha hoje. Né? Jesus não ia dizer para eu parar de ir na igreja, eu deixar de ser catequista. E a gente hoje tem um grupo de pastoral LGBT dentro da Diocese de Curitiba, né? Então o Mami não tem nada a ver com a Igreja Católica, o Mami tem diversidade religiosa também, tem mães espíritas, mães evangélicas, mães ateias, mas eu atuo também num grupo pastoral. Eu quero conversar com essas pessoas e dizer que isso não vem de Deus. O preconceito não vem de Deus. Deus é amor incondicional. Então a gente percebe que a fala conservadora é muito forte, mas tem muita gente que quer acolher, que quer fazer a diferença. E é por esse caminho que a gente está indo. Muito obrigada, Silvia. Para finalizar, a gente tem uma surpresa para você. É uma mensagem de uma pessoa muito especial. E eu espero que você goste. Bom, a minha mãe, Silvia, quando eu saí do armário, ela agiu como ela sempre age. Ela me apoiou, ela foi uma mãe presente e ela só queria me ver feliz, seja como for. E dentro também das ressalvas dela, né, ou dos potenciais medos que ela pudesse ter. Mas eu acho que muito mais significativo
é que ela teve um impacto na vida de muitas outras pessoas. A minha mãe tá salvando vidas. E isso não é por mim, isso é por ela, é pela pessoa que ela é. E disso eu tenho muito, muito, muito orgulho. Orgulho tenho eu de ter a Júlia. Sim, um orgulho eu poder dizer que a minha filha, ela me mostrou de verdade o que é o amor. Um amor que acolhe, abraça, protege. E ela foi muito generosa comigo por entender as minhas dificuldades. Ela nunca brigou comigo diante das dificuldades que eu tive para compreender. A Júlia veio como um verdadeiro presente de Deus para a gente, não que os outros filhos não sejam, mas a Júlia trouxe um desafio para a nossa família, para a gente se tornar mais humanizado. E não é mais por ela, é por todas as pessoas LGBTs que eu conheço e as pessoas que eu não conheço. É por todas as mães, pais, avós, padrinhos que eu não conheço, que eu acredito que a gente pode transformar a nossa sociedade e até mesmo a nossa igreja, né? Seja ela a denominação que ela tiver. Se eu vivo e consigo salvar uma vida na minha história, já valeu toda a minha existência, né? E a gente sabe que o Grupo Mami salva muitas vidas. Eu não faço isso sozinha, eu tenho o respaldo de outras mães. Às vezes eu apareço um pouco mais, mas a gente sabe que eu só tenho essa força porque tem mãezinhas ali comigo no grupo que estão me respaldando. Então, assim, a minha gratidão às mães que estão comigo, aos pais que estão comigo. E os filhos, tenham paciência, a gente está aqui lutando e as coisas vão melhorar. Eu vivo essa utopia.